Magia, dia 13. Ai, atrasei, mas cheguei. Bom dia, gente. Atrasei um pouquinho, viu? Mas cheguei, tô aqui. Bem-vindos, estamos juntos. Atrasei, mas cheguei um pouquinho. Bom dia. Atrasei porque eu precisava de um café. E eu falei, eu preciso, não tem como. Bom dia. Deixa eu ver qual que é o tema de hoje, porque eu cheguei assim, ó. Meu Deus, cheguei. Dia 13 é realize todos os seus desejos. Bom dia, bom dia. Que bom que vocês estão aqui. Sou grata porque vocês estão aqui. Gente, ontem, dia 12, né, a gente falou de agradecer, né, pelos relacionamentos. Como é que foi? Peraí, deixa eu lembrar o nome certinho. Pessoas mágicas que mudaram a sua vida, né? E aí o livro trazia, só relembrando uma coisa aqui, que eu tenho uma coisa para compartilhar com vocês. O livro trazia uma consciência mais assim, para você agradecer as pessoas que você estava muito consciente que tinham realmente te ajudado, né? A proposta do livro era essa. E eu trouxe para um outro lado, da gente perceber que muitas vezes as pessoas que mais ajudaram a gente no nosso processo de evolução são as pessoas que nos desagradaram, que nos machucaram, que nos magoaram, né? E à noite eu fiz um atendimento com uma mentorada minha, uma pessoa que já tá fazendo um trabalho comigo há algum tempo, já tem uns 2 anos que ela faz esse trabalho comigo, ou mais, eu acho, pouquinho, 2022, eu acho. E ela tava se dando conta, né? A gente tá fazendo um trabalho agora focado nessa questão mais do propósito. Bom dia. Então, ela fechou um ciclo ali do que ela veio inicialmente trabalhar, que era uma questão de relacionamento amoroso. Ela fechou totalmente, ela tá com uma pessoa, tá super feliz, parará. Mas, no meio desse caminho, tá? Então, a consciência que eu quero começar, eu nem li ainda nada aqui. Já vou trazer porque foi a de ontem à noite, então já acordei nesse negócio, nessa ideia para compartilhar com vocês. E aí, ela pôde perceber ali como a gente está buscando um ponto de virada da vida dela, né? Todo mundo tem um ponto de virada na sua jornada. Todo mundo tem um momento em que parece que tudo tá desmoronando e aí você vai, faz um aprendizado muito maravilhoso e dá uma grande guinada, né? Às vezes vem através de um relacionamento amoroso, às vezes vem através de uma doença, às vezes vem através de uma questão financeira, uma perda financeira muito grande, um perrengue forte, né, de dinheiro e tal. É um lugar que te tira ali da tua zona de segurança e mexe muito com você. Um convite da vida para você literalmente morrer e renascer, né? E aí, ela lembrou o quanto esse relacionamento, né, foi muito difícil sair dele e fazer essa virada da vida dela. E agora, depois desse caos todo, ela tá lá super feliz, mas ela teve que passar por uma mudança interna muito, muito grande para que isso acontecesse, né? Para que ela tivesse hoje num relacionamento muito feliz. Ela teve que se transformar, né? Não foi nada, não foi outra coisa. E com certeza através desse personagem, que na época era o namorado da época lá, e agora é o ex. Mas por que eu tô falando isso? Porque ontem a gente trouxe essa consciência do quanto tem sempre, né? Tem pessoas. O que ela falou ali? Ela falou, nossa, como ele foi importante na minha vida, né? E ali no momento que ela tava vivendo, ela tava ali se sentindo uma vítima daquilo, uma vítima dele, né? Uma vítima que eu digo assim, ela tava sofrendo muito, gente. Entendeu? Gente, tô ajeitando meu cabelo aqui que tá todo molhado.
Então ela estava sofrendo. Claro que se ela tivesse ficado num vitimismo, ela não teria conseguido fazer esse processo que eu ajudei ela a fazer como mentora, de se curar do que precisava ser curado, de se transformar, e hoje está vivendo exatamente o que ela queria, talvez muito melhor do que ela jamais concebeu, né? Ela queria viver um grande amor, e ela vive hoje em dia com uma pessoa totalmente alinhada com as coisas que ela acredita, com as coisas que ela queria. É muito lindo porque a gente vê os detalhes, né, do que a pessoa tá vivendo, assim. Como eu acompanho ela já tem mais de 2 anos, eu falo, caraca, isso que você tá me contando, olha que louco. É no detalhe, né? É no detalhe. E é no detalhe. Quando a gente vai se transformando, as coisas vão chegar no detalhe, tá? É assim mesmo. Por que eu tô falando isso com você? Porque eu sugeri pra ela, embora ela não esteja aqui na magia, que ela fizesse com essa pessoa. Aparentemente tá tudo fechado, tá tudo ok, tudo lindo, tá tudo fluindo. Mas eu sugeri que ela fizesse, que ela pegasse essa pessoa, o exercício de ontem, né? De botar na frente dela, de olhos fechados, e agradecer e falar aquilo que ela se deu conta ali pra mim, né? Ela, cara, como ele foi uma pessoa muito importante na vida dele, realmente, assim, eu tenho que ser muito grata. Do jeitinho que foi perfeito, né? Pra ela se transformar. E esse foi o meu convite pra vocês ontem, né? Talvez a gente tá aqui ativando a gratidão. É o propósito da magia. É a consciência desse trabalho, é a gratidão, né? É a gente ser capaz de agradecer por absolutamente tudo, gente, porque não é difícil. Não é tão difícil a gente agradecer quando a gente tá feliz. Não é tão difícil. Né? A gente tende a já... a gente às vezes não faz aquela gratidão específica, tal, mas o que é mais desafiador? É a gente agradecer quando as coisas não estão fluindo exatamente como a gente quer, ainda numa área que a gente quer, né? Quando a gente entra nesse fluxo e aquilo se transforma tipo um estilo de vida, né? Você já agradece o tempo todo, você já se sente grata, você já tá vivendo ali na presença total, né? Nossa, eu tô ligada que a minha vida tá boa aqui, mesmo que eu tenha planos e objetivos, eu tô recebendo, eu tô feliz, cara. Cara, eu tô vivendo aqui coisas que eu sonhei. Eu tô sentada na vida que eu sonhei. Na vida que eu pedi. E quem diz que não tá... E quem diz que não tá... é porque não está sendo capaz de perceber. Tá com tantos véus de ilusão, de escassez... que não consegue perceber algumas coisas. Então a magia ajuda muito nesse sentido. Como foi pra vocês? Eu queria só saber uma coisa enquanto eu abro aqui pra ver qual exatamente o rumo que a gente vai tomar hoje. Ontem, quando vocês foram agradeceram pelas pessoas que te apoiaram ao longo da vida e tudo mais, mas surgiu alguém que tinha sido uma pessoa que você antes falava, nossa, esse aqui foi o vilão da minha história, essa aqui foi o vilão, me machucou muito, e que ontem você foi capaz de agradecer? Essa pessoa surgiu aí? Por que essa pergunta é muito importante? Por que eu tô gastando tempo aqui fazendo essa pergunta? Enquanto vocês respondem, vocês levam um tempo aí para receber a mensagem e escrever, vai convidando outras pessoas aqui, ó. Vai aqui nesse aviãozinho, vai mandando para Deus e o mundo aí. Por que essa pergunta é muito importante? Tá? Ó, sim, minha enteada, sim. Por que essa pergunta é importante, gente? Sim, boa. Tá. Por que essa pessoa é importante? Por que essa pergunta é muito importante? Porque a mágoa, o ressentimento, a falta de compreensão, né, da lição que tem por trás daquilo que nos machucou, que causou um certo sofrimento pra gente, ocupa muito espaço dentro da gente. Então, quando você faz isso, você abre espaço para receber outras coisas diferentes do que você tem recebido.
E nem sempre é só naquele mesmo tema, né? Você tem uma mágoa, você tem um ressentimento, tem uma falta de compreensão sobre algo que você passou no tema relacionamento amoroso. E quando você libera aquilo, às vezes você libera espaço para o dinheiro entrar na sua vida. Então, para a saúde entrar na sua vida. Quando a gente faz as constelações familiares, a gente percebe... Aliás, amanhã tem no Espaço do Todo, aqui no Rio de Janeiro, à noite, 7 horas da noite. Quem quiser vir, chama no direct. Tem vaga para participar, não tem vaga para constelar, mas tem vaga para participar, tá? Participar dessa experiência e entender mais profundamente até no seu corpo, né? Isso que eu tô falando. Já eu vou ler as coisas que vocês estão escrevendo, tá? Mas na constelação, por exemplo, quando a gente fala de uma questão de saúde, né? Nós vamos perceber que a questão da saúde, geralmente, pelo menos dentro da constelação, porque a gente pode usar várias ferramentas para melhorar a saúde, sair de um estado de doença, né? É uma pessoa, é representado por uma pessoa do seu sistema familiar. Então, geralmente, um excluído do seu sistema familiar. Né? O que é um excluído? O que é uma exclusão? É uma história sobre a qual a gente tem algum tipo de julgamento. Muitas vezes não é uma história clara, ou seja, você não sabe, eu julgo essa pessoa, eu falo mal dessa pessoa, às vezes é uma pessoa que você nem conheceu. Mas dentro desse seu sistema, que é a tua origem, essa pessoa foi excluída no sentido de ter sido julgada por alguma razão. Às vezes é um julgamento por algo que a pessoa fez, e às vezes é um julgamento no sentido de ter pena. A pessoa teve um destino difícil, né? A pessoa morreu cedo, a pessoa morreu de forma violenta, ou tomou rumos na vida que o resto do sistema não gostou e essa pessoa literalmente é excluída. Tem várias possibilidades, tá? E o que a gente percebe é isso, né? A constelação é um trabalho de dar um lugar para os excluídos. Então, tudo vai conversando. Todos os trabalhos que funcionam, ou seja, que trazem resultados na sua vida, eles conversam. Eles falam a mesma coisa de uma forma diferente. E liberar esse espaço a partir de você dar um novo olhar, um novo significado para uma velha história, abre espaço para entrar essas coisas aí que você diz que quer e que por alguma razão essa coisa não, parece que não está entrando, né? Deixa eu ver agora o que vocês escreveram. Acabei esquecendo. E quando entrei no banho antes de dormir, tudo começou a vir na minha cabeça automaticamente. Sim, pessoas que me fizeram sofrer também. Boa. Aí você fez o exercício, fechou o olho, botou a pessoa na sua frente, falou: olha, eu sou muito grata a você por causa disso. Mesmo a pessoa que te fez sofrer. Porque, olha, agora eu entendi o quanto você passar pela minha vida e eu achava que eu era uma vítima sua, eu consegui me tornar uma pessoa mais blá 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 blá. E hoje em dia isso foi muito importante pra mim. Ana foi punk. Estava em viagem e vim pensando dirigindo de São Paulo. Estamos em viagem. Cara, viagem, dirigir... Eu tenho várias consciências quando eu tô dirigindo. Eu gosto muito de viajar de carro. Porque parece que é um retiro viajar de carro. Eu não sei explicar. Pra mim acontece isso. Tipo, eu começo a entrar num estado meditativo mesmo, assim. A mudança de ambiente, ela já é positiva, né? Você sair do ambiente que você tá todo dia eu acordo, vou lá, faço um cafezinho, vou lá, faço não sei o que, blá, 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 né? Quando você sai desse ambiente, você vai para um lugar diferente, pega uma estrada diferente, vai conhecer um lugar diferente, convive com pessoas diferentes, com culturas, mesmo dentro do Brasil a gente tem culturas tão diferentes, toma um café da manhã diferente em algum lugar, vai, experimenta algo novo, faz uma mudança de ambiente mesmo, você acessa coisas novas, é muito legal. Se vocês têm a oportunidade, viajem. Não precisa pegar um avião e ir para outro país. Vai para uma cidade vizinha, sabe? Experimenta alguma coisa assim que vocês vão ver a diferença que faz. Obrigada, me tirou em plena crise de pânico ao vivo. Você se tirou.
Eu fui um canal de trazer consciência para você. E ao mudar a sua consciência sobre aquilo que você estava vivendo, você naturalmente foi voltando para o seu eixo, né? Então, é muito importante que você saiba que foi você que fez isso. Você fez, Cíntia, porque aí você pode fazer outras vezes. Quando você passar por um momento desafiador, né? Perceber que eu tô tendo pensamentos que estão me deixando nesse estado e eu posso buscar uma nova forma de pensar sobre esse mesmo assunto, né? Eu posso corrigir o meu pensamento sobre as coisas. E sim, sem dúvida nenhuma, respirar, a gente sabe, né? Respira sempre que tiver fora do eixo. A respiração, ela te traz muito pro momento presente. Ela é uma ferramenta gratuita que todos nós temos, mas mudar a forma de pensar, mudar a história que você está contando sobre aquela história, né? Isso também te tira daquele estado. Porque percebam aí que quando a gente está numa crise de ansiedade, ou né, ela estava numa crise de pânico, existe um pensamento que fica se repetindo ali dentro da nossa cabeça, né? E aí, nunca tive crise de pânico, mas momentos desafiadores da sua vida. Então, qual é o tema de hoje? A magia, dia 13, o nome do dia de hoje é Realize Todos os Desejos. E aí tem uma frase de um escritor aqui para começar, que está falando a seguinte coisa: a imaginação é o verdadeiro tapete mágico. Verdade. E aí ela diz: se tiver seguido os exercícios mágicos dia após dia, a essa altura você já terá construído uma extraordinária base de apoio ao praticar a gratidão por tudo que recebeu e continua a receber na sua vida. Hoje, no entanto, é um dia empolgante, pois você vai começar a usar o poder mágico da gratidão para realizar os seus sonhos e desejos. Então, é como se ela tivesse feito nos últimos dias uma limpezinha, né, desse terreno, que é a sua mente, que é o seu mundo interno, com essa prática. E hoje você vai usar essa base que já foi construída em 12 dias, né? Esse chão, esse tapete mágico, para criar, para se conectar com novas possibilidades na sua vida, né? E aí ela diz que muitas culturas, centenas de culturas, ao longo dos séculos praticaram a tradição de agradecer por aquilo que desejavam antes de receber, né? Criando cerimônias para colocar o máximo de energia possível no ato de dar graça. Olha isso, gente. Cerimônias, ou seja, rituais, coisas grandiosas, como se você fizesse assim: nossa, eu vou dar uma festa para comemorar essa coisa que tá chegando na minha vida, mas que materialmente ainda não chegou. É isso que eles estão dizendo. Vamos fazer uma festa aqui, porque esse ano a gente vai comprar uma casa, sei lá. A gente vai comprar pela nossa casa, que já é nossa. É um nível de gratidão que vira uma cerimônia, uma festa. É isso que eles estão dizendo. Olha, desde a antiguidade, os egípcios celebravam a estação das cheias do Nilo para garantir constante fluxo de água no rio. Os indígenas norte-americanos executavam danças da chuva. Olha o que tem por trás das coisas. Várias tribos africanas realizavam cerimônias para dar graça ao seu alimento antes de sair para caçá-lo. E o próprio sentido das orações em todas as culturas e religiões está em agradecer antes de receber a graça desejada. Vocês fazem isso? Vocês já têm a prática de quando vocês estão desejando algo? Ou vocês fazem uma oração de ficar pedindo? Conta aí se vocês já fazem essa oração quântica, que é... O que é uma oração quântica? É uma oração onde você já entendeu como o universo funciona. Você não está mais preso no paradigma materialista, onde você não sabe o que é a visão quântica do mundo, gente. Eu sei que o que cria a minha realidade é a minha consciência. E se eu quero criar uma nova realidade, eu preciso mudar o meu estado de consciência.
Isso é o mundo quântico. Isso é uma visão quântica do universo. Por isso, se eu entro num estado de consciência, se dentro de mim eu já agradeço pela graça que eu quero, pelo que eu quero manifestar, pelo que eu quero viver, meus sonhos e meus desejos, se eu fico em gratidão, eu agradeço pelo que vai chegar. Essa é a forma quântica de orar, tá? É isso. Como é o jeito materialista? Isso não faz o menor sentido. Eu só vou agradecer depois que eu tiver. Porque eu não sei, dentro de um paradigma materialista, eu não tô consciente disso, eu não tenho a menor ideia de que é a minha consciência que cria a realidade. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a minha realidade cria o meu estado de consciência. Como assim? Se você tá preso no paradigma materialista, boa, aprendi a agradecer o que quero antes de ter, exatamente. Então, olha só. Se você deixa o que está acontecendo no seu mundo material, ou seja, as circunstâncias, ditarem como vai estar o seu estado de consciência, você está fazendo o contrário. Ou seja, nossa, hoje aconteceu uma situação horrível aqui na minha casa. Ou aconteceu, eu tô olhando para a matéria e eu tô vendo que as coisas não estão como eu sou, uma questão financeira ou um relacionamento. E aí você muda o seu estado de consciência por causa disso. Ou seja, você vai para um estado de escassez, você vai para um estado de medo, você vai para um estado de desespero, você vai para um estado de súplica, você vai desestabilizar. Isso é o paradigma materialista. Se você faz o contrário, você olha e fala, entendi, então dentro de mim eu tô com uma escassez aqui, eu tô com uma bagunça. Então eu preciso mudar o meu estado de consciência, porque essa vida física já é um efeito, já é um resultado do meu estado de consciência. Isso é estar consciente, é estar vivendo um modo quântico de ver o mundo. E não só de ver o mundo, mas de viver o mundo, de viver a vida dessa forma. Porque você não adianta só saber, você tem que fazer. É por isso que quando a gente está muito consciente de como as coisas funcionam, né, a gente já internalizou, a gente já entendeu, a gente já aprendeu e já praticou bastante, as circunstâncias não abalam muito a gente. A gente se torna uma pessoa aparentemente mais fria aos olhos do mundo. Aos olhos de quem está no paradigma materialista, mas não é frieza. É porque você consegue olhar o mundo como um relatório do seu mundo interno. Então, aconteceu uma coisa ali. Tá, mas então deixa eu consertar aqui dentro de mim essa coisa, para que fora mude. Obviamente que isso não quer dizer não sentir ou reprimir sentimentos, né? Se aqui no nosso mundo existem emoções, existem sentimentos, tá tudo bem a gente sentir, né? É pra gente sentir. Mas é a gente saber que a gente não é as nossas emoções, a gente não é os nossos pensamentos, e a gente é a consciência que cria e que observa isso tudo. E isso tá no nosso controle. A gente escolher olhar o mundo ou de um paradigma materialista ou de um paradigma quântico. Tá? É uma escolha. E você pode escolher fazer o que você quiser com essa informação. Então existe uma lei universal, que muita gente chama de lei da atração, mas é a lei da vibração, que diz que semelhante atrai semelhante. O que significa isso? Que significa que você não atrai para sua vida, ou seja, você não vai viver o que você quer. Você vai viver e você vive, tá? Todos os dias, vai viver assim, já vive todos os dias o que você é. E aí, como ele tá falando aqui de imaginação, uma forma da gente meio que comunicar para o universo o que a gente é agora, o que a gente quer viver, através de imagens. Não, as imagens ajudam a gente a se tornar.
essa coisa que a gente precisa ser, né? Então, você pode sentir como se já tivesse alcançado, sem dúvida nenhuma, né? O sentimento é realmente uma coisa muito importante, mas você pode ter imagens, né? Isso é a imaginação. Como seria esse dia? Como é que seria o filminho? Como é que seria a foto, o filme da coisa que você deseja ser e viver? Então, por exemplo, nossa, eu quero ter uma casa nova. Como é essa casa? Como é essa casa? Como é que é a aparência? Como é que são os móveis? Onde é? Todas essas perguntas vão formando uma imagem. Como é que são os quartos? Como é que é a sala? E tem flores? Eu adoro imaginar a minha casa. E aí você tem uma imagem, você tá imaginando. É como se você estivesse mandando um e-mail, um WhatsApp pro universo. É isso aqui. Se você ficar imaginando e tendo imagens com a sensação de, eu ainda quero. Um dia, quem sabe, eu quero isso. Nossa, mas tá tão distante. Aí não adianta. Porque você cria uma realidade onde isso está distante, onde um dia isso vai acontecer. Mas se você se imagina ali dentro daquela cena, né? Você literalmente fecha os olhos e começa a se imaginar. Ou vê imagens e tal. E se sente dentro da cena, usa a sua imaginação, você está usando a sua imaginação de forma criativa para fazer essa comunicação para o universo. É isso aqui que eu quero viver. Se vê dentro daquela casa. E é assim, gente, a própria prática da imaginação, tem gente que fala, eu não consigo. Quem é que consegue imaginar muito bem as coisas com facilidade? Me conta aí. De 0 a 10. Maravilha, daqui a pouco você se conecta, entra em harmonia com a sua casa e ela vai ser sua casa nova. Depois ela vê que ela vai trabalhar, depois ela vê o resto. De 0 a 10, o quanto você... Se eu falar, fecha os olhos aí e imagina a sua casa. 5, tá. Maravilha. É um hábito e é uma habilidade, tá? Que a gente pode desenvolver. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica nisso, tá? Fico indecisa quando tento imaginar. Então você tem que tomar a sua decisão antes de imaginar. Entendeu? Bom dia, gente. Você tem que tomar a decisão do que você vai imaginar antes de você imaginar. Você tá com um problema antes desse tema, que é ter clareza do que você realmente quer da sua vida. Mas tem alguma coisa que você já tem clareza na sua vida, que você tem certeza que você quer. Vai nessa coisa e começa a trabalhar nessa coisa. Existe uma prática também, que às vezes quando a gente está indecisa, se imaginar dentro das duas coisas e perceber qual que te dá realmente bem-estar, né? Nossa, vou me imaginar, tô na dúvida se eu mudo pra, sei lá, Espírito Santo ou pra São Paulo. Se imaginar nesses dois cenários pode te ajudar a tomar decisão. Literalmente se imaginar. Tirar um tempo, ficar sozinha, fechar os olhos, entrar em estado de relaxamento e se imaginar. E perceber o seu corpo, tá? Perceber o seu corpo. Tipo, cara, eu sinto muito bem-estar aqui nessa possibilidade, eu sinto muito mal-estar. Ou, essa aqui parece legal, mas não é tão incrível assim. Tá? É isso. E aí tem muito esse discurso às vezes, né? Das pessoas falando assim, eu não consigo imaginar, fica tudo preto, fica tudo assim. É porque você precisa treinar. Porque você tá... Primeiro, a experiência da imaginação não é tão clara e tão nítida quanto... né? Eu vou imaginar esse caderno na minha mão. Talvez eu não veja ele com tanta clareza quanto eu tô vendo aqui.
Ó, mas eu tô vendo, se eu fechar os olhos, eu tô vendo ele aqui na minha mão. Mesmo que eu solte ele, eu consigo imaginar essa cena dele na minha mão. Não é exatamente igual, mas é uma sensação de que ele está na minha mão. Gente, esse assunto é tão importante que vocês não têm noção. É muito importante. Porque, no final das contas, isso se refere a uma lei universal que eu já trouxe pra vocês aqui, que é o mentalismo, né? A nossa realidade física, ela é vivida e ela é criada antes na nossa imaginação. Você não vai viver coisas que antes você não tenha sido capaz de imaginar a possibilidade de acontecer com você. Por exemplo, eu nunca imaginei a possibilidade, eu nem concebo a possibilidade de eu ser presidente da República. Tipo, não faz sentido pra mim. Eu posso fechar os olhos e imaginar uma cena? Cara, eu nem vou conseguir imaginar, porque eu não tenho esse desejo e eu nem concebo. Eu não... Tudo é possível? Sim, tudo é possível. Tudo é possível mesmo, tá? Mas a gente precisa ser capaz de imaginar. E quando você começa a imaginar, você vai entrando em sintonia, em harmonia com aquela realidade. Então, se hoje a sua realidade é muito, assim, diferente fisicamente, sua casa é muito diferente, né? Você vai entrar nesse processo de agradecer, né? Que a gente tá fazendo aqui, tudo isso. Mas você também precisa começar a ter clareza do que você quer e começar a se imaginar nessas cenas. Isso vai te colocando em harmonia com essa nova realidade, entende? O nosso cérebro, vamos falar assim, ele não sabe muito bem a diferença de quando você viveu uma coisa na realidade física ou na sua imaginação. Eu não sei se vocês têm consciência de que isso é notícia velha, tá, gente? É porque hoje em dia é mais popular isso que eu vou falar agora. Tem muitos estudos, né? Vocês sabiam que a maioria dos times grandes, né, e dos atletas que são muito bem assistidos, que tem muito dinheiro, que tem muito sucesso, eles também fazem um treino na imaginação? Vocês sabiam que um treino na imaginação também é tão eficaz quanto um treino físico? Ana, então não vou mais pra academia, vou ficar treinando, fazendo agachamento em casa. Preste atenção. Isso pode dar um efeito no seu corpo físico? Pode. Mas não é isso que eu tô falando. Mas o que é a combinação perfeita? Os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, se você é um cara que é um atleta de basquete, ou o cara que é um atleta de futebol e quer fazer gol, ou um cara que é um atleta de corrida e ele quer ser o primeiro, ou o próprio Ayrton Senna, gente, que é por isso que eu queria falar dele, né? Ele tinha um coach, ele tinha um treinador pra fora tudo que ele fazia, que era um cara que trabalhava a mente dele. Então ele se imaginava assim, ganhando as corridas. O cara do basquete, se ele for lá todo dia treinar, ele treina, mas ele também faz um treino mental onde ele se vê sempre fazendo aquela cesta, que eu não entendo nada de basquete, tá? Sempre fazendo e sentindo, e se sentindo campeão. Ele vai entrando num estado de ser de campeão. E você pode ter certeza que ele vai viver no plano físico, na nossa realidade, aquela sensação e fazer muitas cestas. É isso que eu tô falando. Você precisa ser capaz de conceber. É por isso que quando você quer mudar a sua realidade, sei lá, financeira, qualquer coisa, gente, se você nem imagina como seria uma vida com mais dinheiro, se você nem imagina, você fala, nossa, isso não é pra mim. Não, agora não dá. Se você olha para as suas circunstâncias e você não imagina, você não baixa as barreiras para literalmente imaginar
essa nova realidade, você realmente não vai viver. Você tem que usar a sua imaginação ao seu favor. É isso que ela tá falando aqui, em outras palavras, tá? Para quem tem gratidão, agora, mais será dado no futuro e terá em grande quantidade. Então você precisa ter a gratidão antes de poder receber o que você deseja, né? Antes de viver isso na matéria. A gente já falou isso 500 vezes aqui. É importante também a gente saber que a gente não sabe como a coisa vai chegar. Então você não precisa ficar imaginando como que essa coisa vai chegar, tá? Você vai usar a sua imaginação e sua gratidão para ir lá para aquela cena final do filme, por exemplo. O cara vai se imaginar já subindo no pódio, entendeu? Ele pode usar a imaginação dele pro treino também, que são as práticas, são as coisas que ele tem certeza que são uma parte da vida, que é uma responsabilidade deles. Por exemplo, vamos supor que eu queira viver... Eu tô com as inscrições abertas pro meu retiro, por exemplo. Estou mesmo, tá? Que vai ser aqui no estado do Rio de Janeiro, em Búzios. Homens e mulheres, tá? Vai ser no final de junho, 19 a 22 de junho. São poucas vagas. Então, se alguém quiser, eu ainda nem divulguei, nem fiz arte. Eu vou trabalhar nessas artes hoje aqui pra poder divulgar. Então, beleza. Eu tô ali com isso... com essas inscrições abertas. E eu tenho, sei lá, 20 vagas e eu intenciono que as 20 vagas estejam preenchidas. Se a pessoa tem muito problema ali de, será que eu consigo? Será que esses clientes chegam? Tal, e ela nem consegue imaginar essa cena, ao começar a imaginar lá essa cena final, né? Literalmente, se eu fechasse os olhos, vamos supor que eu não acreditasse, só que eu acredito, mas vamos supor que eu não acreditasse. E eu ficasse ali imaginando, eu entrasse nessa cena e visse lá todas as pessoas juntas. E eu já entendi que vai ter essa aula de não sei o que, vai ter um momento que é não sei o que. Eu tô aqui imaginando tudo acontecendo lá com aquelas milhões de pessoas lá. Não é só pra casal, não. Não é só pra casal. É pra homens e mulheres em geral. Eu tô querendo dizer que não é só pra mulheres, tá? Eu vou trazer as novidades em breve. Depois eu conto pra vocês sobre o que é, mas é sempre para explodir a manifestação na sua vida, explodir a prosperidade, tá? E o bem-estar, para fazer cada vez mais magia. Tô querendo dizer que homens também podem vir, né? Porque às vezes pode ter retiros que são só para mulheres, esse é homens, mulheres, quem quiser. E aí, eu tô ali imaginando. Pensa que uma pessoa que às vezes nem toma a atitude de fazer isso, uma pessoa que trabalha com a mesma coisa que eu trabalho, né, sei lá, ela nem vai vender, ela nem vai estruturar, porque ela não acredita, ela não consegue imaginar. E se ela só consegue imaginar e ela tem aquele mundo interno dela ali, nossa, ninguém vai querer, ninguém quer meu trabalho, sei lá, essa pessoa não vai conseguir viver isso, vocês podem ter certeza. Ela vai entrar em estado de ansiedade, né? Então você usa a sua imaginação para ir lá para aquele estado final, né, para aquela cena final que já é esse lugar cheio com um número de vagas preenchidos. Mas você também usa, eu posso imaginar também, eu não preciso ficar imaginando como isso vai acontecer na prática, tipo, eu não preciso ficar mentalizando as pessoas, né? Posso só imaginar essa cena final e soltar o controle e deixar a vida organizar. Eu vou ter ideias, né? Isso vai me trazer ideias, vai me trazer as ideias do que eu vou trabalhar lá, o que eu vou oferecer no retiro, como eu posso divulgar. Eu vou tendo ideias se eu ficar no bem-estar, né? Se eu vou lá para aquela cena e fico só imaginando a cena final, eu não preciso ficar imaginando como, né? Eu não preciso ficar, meu Deus, mas como que isso vai acontecer? Será que eu tenho que fazer isso? Não. Solta e deixa as ideias virem. E aí você vai seguindo as suas ideias, né? Você vai seguindo o seu coração. As ideias vão aparecer. E com certeza o caminho de maior prosperidade, mais leveza, não é um caminho de muito esforço. Você não precisa, morrer de trabalhar para fazer essa divulgação, sabe? Se você foi lá para aquela imagem final, deixa as ideias virem de forma fluida, né? Confia que você tem um parceiro aí de divulgação que é o próprio universo, né? Que é a sua vibração, né? Trabalhar
eu acredito, eu sei que eu tô entregando algo bom, que as pessoas certas venham, as pessoas, nossa, o que eu vou fazer lá? O que eu vou entregar lá? Nossa, que as pessoas que estejam precisando disso cheguem até mim, né? Eu sei entregar isso, eu consigo ajudar essas pessoas. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Eu trabalho muito essa questão da prosperidade com as minhas alunas também na formação, na hora certa. Porque não adianta só você estudar, você precisa saber trabalhar a sua energia para conseguir entregar o que você tem que entregar no mundo, seja qual for o seu trabalho, né? Então aqui, ó, você não sabe como irá recebê-lo, nem é sua função descobrir. Você por acaso procura saber como a gravidade vai te manter preso no chão quando você for dar um passeio? Não, você confia e sabe que se você sair para passear, a lei da gravidade vai te garantir que isso aconteça. Da mesma forma, você precisa confiar e saber que se você é realmente muito grato por aquilo, a magia da gratidão vai trazer essa experiência para perto de você. É uma lei do universo. Tem uma cilada aqui, que é a gente achar que tudo é pensamento mágico, que só basta ficar imaginando e a gente não tem que ter nenhum tipo de ação no mundo físico. A gente precisa ter algum tipo de ação, sim. Mas é uma ação que a gente chama de ação inspirada. Inspirada, né? Ou seja, é uma ação que não vem do medo e da ansiedade. Ela vem de um bem-estar. Você fica em bem-estar e deixa as ideias inspiradas virem a partir desse lugar, né? Às vezes você usa a sua imaginação. Todo dia você vai lá e imagina o que você quer. Nossa, que delícia, isso já é meu. Agradeço porque isso já é meu. Pararam. E deixa o universo trabalhar pra você. Deixa ele te entregar. Não é ficar o dia inteiro. Aí você tem uma ação inspirada que você tem que ir num evento. Que você tem que ir numa constelação familiar lá no espaço do todo. Aí você não vai. Você fala, não, tô com preguiça. Mas nessa ação inspirada lá, você ia conhecer, ia desbloquear uma coisa. Ou você ia conhecer uma outra pessoa que futuramente ia te indicar uma pessoa pra você fazer uma outra coisa. Entendeu? Emagrecer. A primeira coisa para emagrecer não é fazer uma dieta. A primeira coisa para você emagrecer é você ser capaz de se imaginar com o corpo que você diz que quer. Se você não consegue imaginar, se você não consegue fechar os olhos e se imaginar se olhando no espelho e vendo o reflexo de um corpo mais magro, você pode fazer a dieta que for, que você não vai emagrecer. É essa conta aí. Tanto faz qual é o tema. Você tem que ser capaz de se imaginar nesse estado físico, emocional que você diz que quer viver. Então, quem quer emagrecer precisa, antes de buscar uma nova dieta, começar a fazer um trabalho de imaginação. A Verônica é minha aluna, é minha mentorada, minha aluna, e ela fez isso. Eu falei pra ela, não adianta você ficar fazendo só dieta. Você precisa começar a se imaginar. Fica uns dias fazendo isso, né? Se conecta, entra em harmonia com essa nova imagem sua, harmonia interna. Eu sou, isso é pra mim. Olha aqui, deixa eu me imaginar. Às vezes toma uns dias. A partir desses dias, quer dizer que você vai continuar comendo uma pizza por dia? Óbvio que não. Emagreceu 4 quilos. E tava empacado, tá? 4 quilos e estava há anos empacada aí nessa missão. Isso é importante dizer. Quando começou a usar essa chave do mundo interno, da imaginação, né? Foi numa mentoria de autoestima que ela fez, que eu falei, peraí, você tem que ir primeiro para esse lugar aqui, né? E assim como o corpo físico vai acontecer, porque o nosso corpo físico é energia, embora não pareça. Se você for pro olhar quântico do mundo, você vai entender que tudo é energia, nós também somos. Então você vai primeiro... Aí o que acontece? Se você começar a se imaginar com essa nova aparência, com essa nova saúde, o que vai ser a ação inspirada? Você para de procurar 300 mil dietas desesperadamente e nunca nada dá certo, e você naturalmente vai ser conduzido ou para um profissional que vai te ajudar de verdade, ou você naturalmente, do nada, vai começar a sentir menos fome. Talvez você já saiba o que fazer, você não precisa de uma nova dieta, você precisa só
conseguir cumprir alguma coisa. E aí você começa a conseguir cumprir essa tal coisa. É louco, mas talvez você sinta mais vontade de fazer exercício físico. Porque você já está conectado com aquela imagem. Tá? Então a imaginação serve pra tudo. E aí tem uma pergunta-chave aqui. Deixa eu ver que horas são. O que você mais deseja nesse momento? Porque você deseja um monte de coisa, tá? O que você mais deseja nesse momento, no dia de hoje? E aí ela diz que no começo do livro ela pediu que a gente tivesse muita clareza sobre o que você deseja em cada área da sua vida. Se você ainda não fez isso, é hora de fazer. Eu não tô dando uma mentoria aqui, vocês não estão sendo mentorados por mim claramente dentro de uma turma, dentro de um Zoom. Então, vocês vão fazer isso aí sozinhas por enquanto, sozinhos. Vocês vão sair daqui da live e vão falar o que eu quero em cada área da minha vida. Sei lá, relacionamento, família, profissional, financeiro, saúde. Você vai fazer aí a sua lista, tá? Gerar clareza, espiritualidade. Você vai gerar clareza sobre isso. E aí, o dia de hoje dentro de tudo que você quer, que você pode escrever às vezes 100 coisas, você vai pegar os 10 principais sonhos que você tem. Então, pode estar ligado, finanças, saúde, família, relacionamentos, tá? Ou você pode estar num momento tão de profissional que todos os 10 sonhos são relacionados a profissional. Tudo bem, tá? Você vai escolher os 10. Seja bastante clara e detalhista, bastante claro e detalhista quanto ao que você quer para poder ver as mudanças trazidas por esse exercício. Porque quanto mais detalhe você botar, mais você vai perceber as mudanças que vão acontecer através desse exercício. E se você conseguir perceber, é como se fosse assim, deixa eu testar isso aqui. Deixa eu aprender a fazer isso. Quanto mais você realmente perceber as mudanças, mais confiança nisso que eu estou te falando você terá. Então, mais domínio sobre a sua energia, sobre a criação da sua realidade você terá. Tá? Imagina que você está encomendando ao universo seus 10 principais desejos. Porque, na verdade, quando você usa essas leis, é exatamente isso que você está fazendo. Então, você vai sentar, vou começar a explicar o exercício. Comecem a anotar aí. Você vai sentar na frente do seu computador, ou você vai pegar um papel e caneta e vai criar uma lista dos seus 10 principais desejos. Como se você já tivesse recebido eles. Depois de fazer tudo isso que eu falei, o que eu realmente quero? Barará. Você vai lá e vai pegar os 10 principais. E você vai escrever assim: obrigado, obrigado, obrigado. 3 vezes. Eu gosto de falar gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Fazer como você quiser. Tá? Então, gratidão, gratidão, gratidão. Por... Porarã. Escreve o seu desejo como se ele já tivesse sido realizado. Não porque um dia vai acontecer, não. Porque já aconteceu. E aí ela dá uns exemplos aqui, ó. Obrigado, obrigado, obrigado por já ter obtido pontuação alta nas minhas provas e agora eu tenho uma vaga na universidade que eu queria. Uma pessoa que tá querendo manifestar uma vaga numa faculdade, tá? Ela escreveu de um jeito meio complicado aqui, mas eu vou fazer de um jeito mais fácil. Obrigado, 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 porque eu tive uma nota alta o suficiente e agora eu estou estudando na universidade tal. É essa frase, tá? Obrigado, 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 porque eu recebi a notícia maravilhosa de que vou ter um bebê pra pessoa, porque eu já estou grávida pra pessoa que quer engravidar. Obrigado, obrigado, obrigado pela casa dos meus sonhos, que tem tudo que a gente queria nos mínimos detalhes. Obrigado, obrigado, obrigado pela conversa incrível que eu tive no telefone com meu pai, que melhorou o nosso relacionamento. Isso. Não, tia Lúcia, essa é maravilhoso você usar isso.
Só que não é isso que a gente está fazendo hoje. Hoje você vai manifestar sonhos. Hoje você vai pegar uma coisa que aparentemente você não tem ainda. Eu quero ter um carro novo. Eu não tenho ainda esse carro. Eu não vou agradecer pelo que eu tenho. Eu vou agradecer pelo que eu ainda não tenho. Eu tenho que ter clareza de 10 coisas que eu quero muito viver. Tá? Então, por exemplo, se é isso que você está falando, se você quer manifestar que você tenha saúde suficiente para todos os dias tocar, por exemplo, vamos supor que você não tenha. Você vai falar: obrigado, obrigado, obrigado pela saúde perfeita dos meus braços e pernas. Porque eu amo tocar violão todos os dias. É uma coisa que ainda não tá no seu mundo material, tá? Hoje o exercício é esse. Vamos seguir o rolê que tá sendo pedido aqui. E é muito importante. Vocês não têm noção do que é importante isso. Sabe por quê, gente? Porque a maioria das pessoas, talvez seja inclusive o seu caso, não sabe o que quer. E não saber o que quer é viver nesse mundo da seguinte forma. É como se você entrasse no melhor restaurante do planeta Terra. Pensa no melhor restaurante do mundo. Tem o melhor chefe de cozinha, tem o melhor atendimento, tem o melhor jeitinho, tem as coisas do jeito que você gosta. Não precisa ser um lugar chiquérrimo, se você não gosta. Gosta de um lugar mais simples, ok. É o melhor restaurante do mundo, do seu mundo. É como se você entrasse naquele melhor restaurante do mundo e aí parasse o garçom do seu lado: boa noite, dona Maria, tudo bem? O que a senhora quer? E você falasse: não sei. Isso que é viver sem clareza. Aí ele fala: ah, entendi, mas aí você precisa, então, descobrir o que você quer. Aqui a gente tem, o que tem? Tudo. Aqui nesse restaurante tem tudo, é um restaurante mágico. Tem tudo o que você quiser. Qual é a sua comida preferida? O que você tá com vontade de comer? O que você quer beber? Em que tipo de copo? Qual a cor do prato que você quer que eu traga hoje? Eu tenho um prato de todas as cores. Eu tenho um prato vermelho, eu tenho um prato rosa, eu tenho um prato verde, eu tenho um prato branco. O que você quer comer? E você ali: não sei. Enquanto você não souber, dona Maria, eu não tenho como te trazer nada. Eu preciso passar o pedido pro cozinheiro. E assim tem pessoas que passam uma vida inteira. A pessoa só tem um desejo movida pelas circunstâncias, tipo: não, meu desejo é pagar essa conta. Meu desejo é só pagar a conta. Então, um convite que o dia de hoje da magia tá te fazendo é: você precisa sonhar e desejar. E muita gente vai empacar no dia de hoje. Muita gente vai dizer que não tem tempo, vai sentir sono, vai ficar com preguiça, porque o dia de hoje pode mudar completamente a sua vida. Você ter clareza do que você quer. Viver em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes esse é um trabalho de semanas. Porque talvez você esteja tão desconectada do que você sonha, talvez você não tenha nem sonho. Talvez você seja só um apagador de incêndios. Tipo: ai, dá uma merda aqui na minha vida, eu vou lá e... ai, eu desejo resolver isso. E resolve. Ai. Tá, e se você tiver num restaurante que serve qualquer coisa? O restaurante é esse universo. O que você quer que sirvam na tua mesa? Uma pessoa que se conhece, reconhece seus sonhos e desejos, ela vai falar: nossa, eu tenho tantas opções, mas já que eu posso escolher tudo que eu realmente quero, eu queria que fosse servida numa louça branca, que tivesse também um pouquinho de dourado nessa louça, assim, bem maravilhosa. E os talheres, eu queria que fossem talheres de ouro. Ou, ai não, eu queria que fossem aqueles talheres que uma vez eu comi na casa da minha avó, que eu achava lindo. E eu queria... deixa eu ver qual é a minha comida preferida, o que eu tô a fim de comer agora. Você pode até falar. Você pode pedir a comida que você sempre comia, mas você também pode pedir, assim, eu quero isso, que é a melhor comida que eu já pensei em comer, mas também pode me surpreender. Isso ou algo melhor. É assim que a gente faz imaginação. Isso ou algo melhor que eu ainda nem tenha experimentado, porque o universo, Deus, a fonte, conhece teu coração. Então, quando você solta nesse nível de falar isso ou algo melhor, se tiver algo ainda melhor que vai me agradar mais, eu quero, eu tô aberta para receber.
fora da minha zona de conforto. Então é isso. Obrigado, 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 porque nossas vendas triplicaram esse mês. Obrigado, obrigado pelas ideias que me ajudaram a conquistar o meu melhor cliente. Obrigado pela mudança ter sido tão fácil e descomplicada, tá? Você vai escolher. Então, essa é a primeira parte do exercício. Por exemplo, ela dá um exemplo aqui, ó. Escrever obrigado 3 vezes seguidas é uma atitude poderosa porque evita que você desperdice palavras e aumenta o foco da sua gratidão. E 3 é um número mágico, tá? Tem que ser 3 vezes. A mesma regra dos 3 se aplica à criação de tudo no universo. Portanto, quando você diz obrigado 3 vezes, você está usando o número mágico da criação. O segundo passo do exercício de hoje, percebam que vai ser um pouco mais trabalhoso o exercício de hoje. É saturar seus desejos com uma quantidade ainda maior de gratidão. Então, você pode completar essa etapa a qualquer momento, quando estiver listando os 10 desejos ou ao longo do dia. Como? Quando você pensa no seu desejo, vamos supor que a pessoa quer engravidar, né? Eu gostei desse exemplo. A pessoa está querendo engravidar. Então, ela vai escrever daquele jeito, obrigado, 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 porque eu tive meu bebê, porque eu estou grávida, né? Estou grávida e vamos ter um bebê. Mas você vai fazer as seguintes perguntas. Anotem aí. Se fazer. Quando eu fecho os olhos e me imagino lá grávida, se esse é o desejo da sua vida, que emoções eu sinto? Como é que eu me sinto? Eu me sinto alegre, eu me sinto em paz, eu me sinto feliz? Que emoções são essas que vêm? Quem é a primeira pessoa que eu pegaria o telefone e o WhatsApp para contar essa notícia? Eu ligaria pro meu marido. Eu ligaria pra minha melhor amiga. Eu ligaria para quem é essa pessoa que você contaria? E como seria? Seria pelo WhatsApp? Seria uma ligação? Seria um e-mail? E a terceira pergunta é: qual foi a primeira coisa que você fez quando esse desejo se concretizou? Tá? Bota o máximo de detalhes, escreve. Ou seja, tá grávida? Nossa, eu ia comprar uma roupinha. Nossa, eu ia começar a pegar um quarto da minha casa e ver o meu quarto e ver onde eu ia enfiar um berço, sei lá. Qual seria a primeira atitude que você faria, tá? E aí ela sugere, então, no dia de hoje, enumere suas bênçãos, né? Fazendo um review aí de tudo que 10 coisas que você é grato, não para de fazer isso. Faz a sua lista dos 10 principais desejos, obrigado, obrigado, obrigado por parará, e responde mentalmente essas 3 perguntas. E ele fala, quanto mais energia você botar de obrigado, né, lendo durante o dia essa lista, ou lendo todos os dias essa lista, agradecendo, se visualizando, ótimo, você pode fazer isso. Ela sugere que você pode fazer um quadro mágico, né? Botar imagens que te remetam, que te lembrem isso, tal. É uma ideia para quem nunca fez, tá? Fazer um quadro com as imagens das coisas que você quer. Hoje a gente sabe que pode ser um quadrinho no Pinterest, você pode fazer um grupo de WhatsApp com você mesmo, botar umas imagens ali para você olhar todos os dias, ou você pode imprimir e fazer literalmente um quadro. As perguntas são: quais as emoções que eu sinto quando eu me imagino nesse desejo realizado? 2, quem é a primeira pessoa que eu vou contar, que eu contei? E como que eu contei, né? Tipo, eu contei pra minha melhor amiga, eu liguei pra ela. Pra falar, cara, você não sabe o que aconteceu, eu tô grávida. Vai lá! Consegui! E a 3, qual foi a primeira coisa que você fez quando o seu desejo se concretizou? E botem detalhes. Quando você fica fazendo essas perguntas, você está se conectando com esse desejo, com essa frequência de realidade. Você se aproxima dessa frequência de realidade. Essas perguntas não são aleatórias. E aí, quando você for imaginar também, você pode imaginar essa cena. Pegando a pessoa que quer engravidar. Pegando o papelzinho, o resultado positivo. Aquela emoção que ela descobriu, que é o que ela sente, a emoção da alegria. Então sente muita, 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 muita alegria e depois pega o telefone e liga pra melhor amiga e fala: você não sabe o que aconteceu, eu tô grávida, consegui. Vou comprar agora, imediatamente, uma roupinha pro meu bebê.
São as 3 perguntas dentro dessa cena. As 3 respostas. Entenderam? Ficou claro, gente? Quem não entendeu bem, vai pegar essa live. Pode me falar aqui se não entendeu, se ficaram com alguma dúvida, tá? Mas pode pegar a live, que vai ficar lá no feed, já vai estar lá, e pula lá para os últimos 10 minutinhos e assiste, né? Ah, o exercício tá aqui nos últimos 10 minutos. Sempre os exercícios estão nos últimos 10 minutos, né? Eu só vou explicar e fazer esse review aí, essa revisão dos exercícios, quando a gente... Obrigada também pra vocês. Sempre a gente vai fazer isso nos últimos 10 minutinhos, tá bom? Qual foi seu maior aprendizado do dia de hoje? Teve alguma coisa que você falou, putz, eu não tava fazendo isso, nossa, eu não sabia disso. Que foi um momento assim de, uau, meu cabeção explodiu aqui. Já passei do tempo, mas eu entrei atrasada, então 1 minutinho pra eu escutar se vocês tiveram alguma consciência e um site maravilhoso pra trocar com os amiguinhos que estão aqui também assistindo ao vivo ou gravado. Foi, né? Que bom. Muito maravilhoso hoje. Que bom. Qual foi o maior aprendizado, melhor lembrança? Ter clareza dos desejos, tá? Lembra disso que eu falei. Imagina se chegar num restaurante e falar, eu não sei o que eu quero comer. Aí o universo tá lá, mas você tem que pedir. O que você quer? Porque senão eu fico mandando coisas aleatórias que talvez você não goste. Ter clareza dos desejos. Gente, clareza é o primeiro passo. Já conheço esse exercício, mas hoje foi com outra consciência. A gente sempre tá, né, com a consciência cada vez mais expandida e talvez a gente perceba que os nossos desejos mudaram. Talvez se você fosse nesse restaurante maravilhoso há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, o que você concebia comer e o que você desejava era muito diferente do que você gostaria de comer hoje. Pode acreditar. E se ainda é a mesma coisa, eu sugiro que você ouse sonhar um pouquinho maior. Ou muito maior. Sonha grande, pensa grande, dá o mesmo trabalho. Não se limita pelo que você considera possível ou impossível. Não se limita. Sonha esse sonho grande. Escreve esse sonho grande. Começa a se conectar com o que é grande, com o que é verdadeiro pro teu coração. Porque essa vibração da empolgação, do entusiasmo, é a vibração que vai te levar para a manifestação das coisas que você quer. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Até amanhã, 7h07 da manhã. Manda essa live para quem você acha que vai se beneficiar com ela, tá? Quem quiser estar dentro do grupo do WhatsApp e não tá para ser avisado da live, é só ir lá no meu direct e falar, eu quero tá no grupo do WhatsApp. Eu te mando o link, tá bom? Beijo, tenha um dia maravilhoso.